Depois de serem trilha sonora no ano novo, o IVE tá de volta com o seu pré-single do seu futuro primeiro álbum que tá vindo por aí. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao pré-single Skit, que irá fazer parte do futuro primeiro álbum de estúdio do IVE. Para quem assistiu minha análise de Afterlike, eu sempre ressaltei o quanto era importante nessa altura do campeonato o IVE lançar o seu primeiro álbum. E eu acho que pelas coincidências do universo, talvez, quem sabe a Starships assistiu meu vídeo e falou, não, está na hora de fazer realmente o primeiro álbum e tá chegando, hein? Tá chegando um dia depois do meu aniversário, que presentão pra mim, né? Elas vão me fazer trabalhar na Páscoa. Mas eu tô bastante ansioso. Eu dei uma pesquisada antes pra saber o significado de skit, porque eu nunca tinha ouvido falar do significado dessa palavra. E literalmente, skit significa brega e vulgar. Então, depois de todos dessas titles anteriores falando sobre o sentimentalismo do amor, será que agora esse amor irá acabar? Vamos descobrir agora analisando a música. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu tô chegando em 17 mil inscritos, então por favor se inscrevam para ajudar a crescer a nossa comunidade e eu trazer mais vídeos de IVE aqui no canal. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ó, elas queimaram o cupido. Referência a Love Dive, talvez. One Young. Liz. Interessante esses sintetizadores mais intensos. Eugene. Desceu. Ei. Gael, ok. A música tem influências da música eletrônica, ok. Que é isso? Pera. Que diferente, cara. Caramba, os sintetizadores realmente estão bastante intensos. Elas submergiram fortemente pelo eletropop aqui na música. E esse refrão ele tem uma pegada mais do hip hop, né? Realmente é uma diss track, né? Elas estão... Pois é. Elas estão jogando indiretas pra essa pessoa que tá atrás delas e elas não querem nada, né? Teve alguma coisa ali que elas falam OOTD, né? Eu vou até pesquisar o que é isso. É OOTD. Ah... Ela fala alguma coisa que o nosso outfit até parece com a gente, né? O nosso traje do dia até se parece conosco. Ou seja, reflete quem elas são no próprio estilo. Ó, interessante. E eu não sei pra vocês, mas a música, ela me lembrou muito os anos 2000. Eu acho que é justamente por ter esse eletropop dominante, porque justamente o eletropop ele surgiu ali nos anos 2000, né? Então, lembra muito por conta dessa construção da música que é aqui, principalmente por esse refrão, né? Porque nos anos 2000 era muito comum a gente ver músicas eletropop com influências do rap, né, do hip hop, então isso é muito legal. E o eletropop, ele conta mesmo mais com essa intensidade no som eletrônico, e isso reflete bastante aqui na música. Obviamente a gente pode perceber isso melhor ali no pré,
no pré-refrão e no refrão da música, então isso é bem legal. E o eletropop também, ele incorpora muitos sons incomuns, então, por exemplo, aqui no refrão a gente consegue ter uma nítida observação disso. Ei, ó rei. Que... E você é tão estranho, você não muda. Uh, e muito legal também essa alternância dos vocais das integrantes, né? Os versos, eles são mais cantantes e o refrão, ele é mais falado, né? Ele é mais. Ele vem das influências do hip hop, né? Legal ver essa alternância de vocais que a gente pode perceber aqui na música, né? Gostei bastante dessa intensidade dos instrumentais. Tu, tá, tu, tá. Tem bastante referência a Love Dive, né? Eu senti uma pegada, tipo, como se fosse uma continuação. Porque Love Dive, liricamente falando, é totalmente o oposto dessa música, né? Uh, Cara, esse refrão da música é muito bom e é muito pegajoso, né? Eu tenho certeza que essa música vai ter um grande potencial de irritar novamente. A Coreia com certeza vai gostar. A Coreia adora geralmente eletropop. Marque minhas palavras, essa música vai irritar. Se já não hitou, né? Vou dar uma olhada depois aqui pra ver como é que tá nos charts já. Porque Teddy Bear, eu falei que a música tinha potencial e ela foi crescendo nos charts, hein? Eu reconheço quando uma música tem realmente potencial, né? Opinião de músico aqui. Dá uma pegada super anos 2000 essa parte do refrão, sabe? Principalmente, sei lá, um filme tipo Mean Girls, assim, essa pegada de filme juvenil adolescente, sabe? Seria super trilha sonora. E elas estão com atitude aqui. Uh, eu acho que é uma diss track não só pra uma pessoa amorosamente falando, mas pode ser pra haters também, né? Porque o Ivy sofreu esses últimos tempos, hein? Foi foda, foram perseguidas, velho, perseguidas. Uh, Legal a caixa de ritmo da música bastante presente. Uh, o que que tá escrito? Livros, não armas. Cultura e não violência. Uou! Uh. Cara, a música é boa. E é legal porque super dá uma renovada, assim, na paleta de sonoridades do Ive, justamente por elas explorarem um- uma nova vertente do gênero da música eletrônica. Elas já são conhecidas bastante justamente por explorar bastante do gênero eletrônico.
Então é bom elas explorarem justamente a sua vertente, as vertentes, né, os subgêneros da música eletrônica ou outros estilos, né, dentro ali da música eletrônica, para justamente solidificar a sua identidade musical. E vamos ver isso agora, como irá se refletir essa exploração, né, desses gêneros agora dentro do primeiro álbum do grupo. A música é boa, ela é uma proposta diferente, né? Talvez algumas pessoas gostem, talvez algumas pessoas não gostem, porque realmente é um tiro no escuro pro Ive, justamente por elas estarem fazendo um tipo de construção musical totalmente diferente, né? As músicas anteriores do Ive, elas tinham a construção de uma música bubblegum pop, né? Que tinha verso, aí pré-refrão, refrão, e o refrão geralmente mais puxado pro pop. Agora a gente tem um refrão mais puxado justamente para as influências do hip hop. Então é bem diferente. Eu gostei dessa mudança, porque justamente sai um pouco do que a gente já estava acostumado do Ive, né? Então elas mudaram um pouco a produção da música, mas isso é um pré-single também. Vá que a title mesmo seja bem pegada do Ive que a gente conhece, né? A gente vai ter que esperar pra ver. Porém, eu gostei dessa mudança. E mais uma coisa que eu gostaria de criticar aqui é justamente a falta de lines. Eu não achei muito bem distribuída essa música. A Liz cantou literalmente muito pouco aqui, sabe? Sendo que ela é uma das que canta pra caralho, sabe? Então, eu senti falta dela aqui. Eu espero que nas próximas músicas que a gente possa ver, ela cante mais, não é mesmo? E é isso, a gente tem aqui. Visualmente falando, tá tudo muito bonito. E tenho certeza que. Ela, eu tenho certeza. Eu peguei, acho que 3 referências ao videoclipe de Love Dive aqui. Uma, elas queimando o cupido, né? Uma outra é que tem um coração com umas coisinhas de diabo, que também, se eu não me engano, tem no clipe de Love Dive. E a parte ali da Liz, que ela tá deitada, me lembrou a parte dela em Love Dive, né? Então, liricamente falando, é uma continuação de Love Dive, só que dessa vez elas estão se empoderando e justamente não dando o braço a torcer por qualquer pessoa que entra na vida delas amorosamente, né? Então, isso é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, tem essa dualidade da música que elas justamente podem estar respondendo os haters aqui. Então, isso é muito, mas muito interessante. E essa música está grudada na minha cabeça já. Pelo amor de Deus, Ive. Como é uma faixa pré-single, a gente não pode pedir muito visualmente falando, né? Visualmente falando, é tudo bem simples, não teve tanto investimento. Mas é legal ter tido um pré-single, né? Pra anteceder o lançamento do álbum. Isso me deixa mais curioso pra saber o que vai acontecer nesse álbum agora, sabe? Será que vai ser, sonoramente falando, elas vão explorar coisas novas, totalmente diferentes do que elas já fizeram até então? Porque uma das minhas b-sides favoritas do Ive que eu ouço sempre é My Sex Fashion. Essa faixa é muito, mas muito boa e eu tô muito ansioso pra saber o que vai rolar, sabe? Eu quero ver muito mais faixas que exploram um pouco a mesma sonoridade que My Sex Fashion, porque combina muito com o Ive. Eu tô muito ansioso pra saber o que elas vão nos entregar esse ano, porque os produtores, eles sabem muito bem como explorar o talento das meninas. Então isso faz com que cada música que elas lancem se torne um hit. Temos aí Eleven, Love Dive e Afterlife. Essa sequência é uma trindade com uma qualidade de produção muito boa. Tem quem não goste, mas musicalmente falando, as músicas são muito bem produzidas, sabe? Uma coisa é você ter o gosto e não reconhecer que a música é boa. Outra coisa é você ser um músico e reconhecer que, tipo, ok, a música é boa, sabe? Eu posso não ouvir, mas a música é realmente boa, sabe? Mas tem muita gente que não dá o braço a torcer e eu acho ridículo isso, sabe? É só uma música, tá ligado? E a vida é uma só, pra gente não desgostar tanto de certos tipos de música, não é mesmo? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam de Skit? Sejam sinceros aqui. Vocês acharam muito diferente? Eu acho que para uma pré-single fez sua proposta de justamente nos intrigar para saber o que vem a seguir, sabe? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!